Bom dia, feliz sábado para todos vocês, muito bom podermos estar juntos aqui mais uma vez. Espero que você esteja aproveitando bem o feriado, um pouquinho de descanso sempre é bom. Você que está em São Paulo, muito obrigado pela sua companhia, passar esse dia conosco aqui. Nós estamos acompanhando uma série de mensagens, O Libertador, que inclusive está relacionada com o feriado da Páscoa. Estamos estudando o livro do Êxodo e justamente a história e a narrativa que contam sobre a primeira Páscoa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como Deus cumpre as suas promessas, o método de agir de Deus na vida dos seus filhos. Ele havia feito uma promessa a Abrão, faz o chamado a Moisés, como vimos a semana passada, o pastor Dani nos falou da liderança de Moisés, como um libertador também, para libertar o seu povo. E agora Deus se coloca em ação. A história que nós encontramos no texto bíblico sobre as 10 pragas do Egito é uma narrativa a respeito de um Deus que age. E essa, quem sabe, deve ser a nossa pergunta, o nosso questionamento essa manhã. Nós temos tido sensibilidade para perceber a ação de Deus na nossa vida e ao nosso redor? Esse deve ser o nosso grande desafio diário. Encontrar Deus. De fato, construir com Ele uma experiência ao ponto de reconhecê-lo na nossa vida, em tudo aquilo que Ele faz diariamente, por nós e através de nós. A história é uma história bem conhecida. Nós encontramos uma série de 10 eventos que se tornaram um grande problema para o povo do Egito. As 10 pragas. A primeira, as águas do Nilo e outras fontes de água se transformando em sangue. Depois, uma praga com rãs que tomaram conta das cidades, das casas das pessoas. A terceira praga, piolhos que cobriram as pessoas. Dá até coceira só de pensar, né? Começa aqui assim, né? Quarta praga, as moscas, que também diversos enxames encheu a casa das pessoas. Imagina isso, né? A quinta praga é uma doença nos animais. Os rebanhos egípcios morreram todos dessa peste. Depois, uma doença com as pessoas, úlceras, que provocavam muita dor nos egípcios. Uma outra praga, uma grande saraivada, uma chuva de pedras muito grandes. Outra praga contra as colheitas agora, os gafanhotos, e aquilo que não havia sido destruído até agora. Então, os gafanhotos acabam com as plantações do Egito. E as duas últimas pragas. Penúltima, trevas, que cobriram durante algum tempo todo o reino do Egito. E finalmente, a última praga, a morte dos primogênitos. Quando a gente vai para o texto bíblico, o povo de Israel não era alcançado pelas pragas. Aquilo que acontecia no Egito não acontecia para os israelitas. Você consegue se colocar nessa situação? Se põe agora no lugar dos egípcios. Normalmente a gente reflete nessa história pensando que a gente é Israel, né? Ah, que bom, né? A água não vira sangue, não tem rã, não tem piolho, não tem mosca, não tem peste, não tem nada, né? Maravilha. Mas os problemas não nos alcançam também? Nós não enfrentamos dificuldades, problemas, situações difíceis, desafiadoras? É nessas horas que a gente precisa fazer a reflexão desse texto do ponto de vista dos egípcios, que conviveram com os problemas, que sentiram as dificuldades. Qual o plano de Deus em trazer as 10 pragas por sobre o povo egípcio, naquele momento da história?
Deus tem um plano quando os problemas nos alcançam, quando enfrentamos dificuldades. O que podemos aprender com os problemas? E essa manhã eu queria compartilhar com vocês 4 reflexões sobre o que os problemas revelam para nós, quando enfrentamos dificuldades. Primeira coisa, os problemas revelam nossa impotência diante dos fatos e circunstâncias da vida. Nos lembram que nós não temos o controle sobre todas as coisas. E que de quando em quando nos vemos de mãos atadas, sem poder resolver por nós mesmos os problemas ao nosso redor. Você já teve algum tipo de experiência em que você se sentiu assim? É como se estivesse naquele brinquedo do parque de diversões. Você gira o volante para um lado, para o outro, e ele não vai para lugar nenhum, né? E às vezes a nossa vida parece assim. Olhamos situações para as quais nós não temos nenhuma saída do nosso ponto de vista. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de nos lembrar que nós somos limitados. Quando vai tudo bem na nossa vida, o que a gente pensa? Sempre a primeira coisa é muito obrigado, Senhor. Ou de vez em quando é ainda bem que eu decidi tal coisa. Uma das coisas que mais nos afasta de Deus é a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, aquilo que nos leva a crer que são as nossas escolhas, aquilo que fazemos, as nossas qualidades que nos trouxeram até onde chegamos. E que se estamos desfrutando de algo bom, foi porque fizemos as melhores escolhas. Graças a nós, tudo vai bem. É nesse tipo de situação que nós perdemos de vista quem é Deus e tomamos o lugar dele para nós mesmos. Jesus, falando um pouco a respeito dessa atitude, no Evangelho de Mateus, capítulo 23 e o verso 12, Jesus afirma em outras palavras: pois quem a si mesmo se exaltar, esse será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Olha que coisa interessante. Os problemas da vida ao nosso redor, eles têm o potencial de nos ajudar a reconhecer a nossa dependência de Deus e que nós não podemos todas as coisas por nós mesmos. Se você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, em vez de ficar chateado, comece a olhar pelo lado bom da coisa, como os egípcios deveriam ter feito em relação às 10 pragas. Eu não tenho solução para todos os meus problemas. Preciso aprender as lições de dependência de Deus. Nem sempre é fácil aprender as lições de dependência. Se olharmos o próprio faraó do Egito, ao longo das 10 pragas, os problemas acontecendo ao redor dele, e cada vez Moisés ia lá, orava pelos egípcios, a praga cessava, as coisas voltavam a se normalizar, e de novo o faraó lutava com a sua autossuficiência e a sua arrogância. E resistia ao plano de Deus para a vida de Israel, e que incluía também a vida de Faraó. Mas por 3 vezes, perceba como isso é uma luta, como nós precisamos enfrentar ou termos consciência da batalha para podermos enfrentá-la. Por 3 vezes, enquanto Moisés estava junto do seu irmão Arão, na presença do faraó, por 3 vezes. Primeiro, Êxodo capítulo 8, versos 25 a 28. O faraó diz: tá, eu vou ceder um pouquinho, vocês precisam sacrificar ao Deus de vocês, cultuar ao Deus de vocês, mas tem que ir longe, não dá para ser aqui no Egito, façam aqui mesmo, eu permito, eu dou o feriado nacional do judeu, o que for preciso, vocês façam aí as comemorações de vocês, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho. Está negociando com Deus. Nem do meu jeito, nem do seu. Vamos achar um acordo aí. Você já se viu nessa situação, negociando com Deus? Moisés marca a sua posição. Não, Deus me pediu que o povo saísse. Temos que ir em direção ao deserto. Deus vai indicar o quanto deveremos andar. Enquanto Deus disser que eu tenho que ir em frente, eu vou em frente. Eu não posso negociar. O faraó não estava pronto para isso.
O texto bíblico diz que mais uma vez seu coração se endureceu e ele precisou receber outras pragas, enfrentar outras dificuldades, para mais uma vez agora no capítulo 10, versos 9 a 11, de novo Moisés e Arão estão ali e ele faz uma nova proposta. Tá, mas quem vai? Não, todos nós, vamos tudo. Não. Vocês até podem ir, vão pertinho, mas é o seguinte, não levem o rebanho, não levem os animais, não levem os bens de vocês, não levem nada, deixa tudo aqui. Porque se vocês saírem com tudo daqui e não ficar nada, vocês não voltam. E às vezes acontece isso, né? Às vezes somos tentados com os desafios da vida e com o crescimento que Deus espera da gente, os problemas que a gente enfrenta, a gente é tentado a não ter uma grande mudança na nossa vida, como na primeira proposta que o Faraó fez. E na segunda proposta que o Faraó fez, nós encontramos uma outra armadilha. Às vezes as mudanças ou o projeto de Deus na nossa vida não se realiza porque nós não queremos abrir todas as áreas da nossa vida. Normalmente o bolso é a última que a gente abre. Foi por isso que o Faraó disse, deixa aqui aquilo que é bem. Gado, rebanho, essas coisas você deixa. Vocês vão, porque aí o dinheiro está aqui, vocês voltam. A gente negocia com Deus, né? Não, Deus, eu quero a sua bênção, mas não quero o comprometimento. E os problemas estão ao nosso redor, e a gente parece que não aprende as lições. Moisés, mais uma vez, marca a posição. Não, nós precisamos levar tudo que a gente tem, porque aquilo que Deus pedir, nós vamos consagrar, e nós vamos entregar a Ele, e nós vamos sacrificar a Ele. Ainda no capítulo 10, mais uma vez, o Faraó chama Moisés, as pragas estão caindo, ele está lutando com a situação ao redor dele, e de novo ele está ali, e agora, nos versos 24 a 26, ele faz uma outra proposta. Não, então faz assim, vão só os homens, deixem os velhos, as mulheres, as crianças aqui, vocês vão, pode até levar o gado e tal, mas como a família vai ficar, vocês voltam. Você já ouviu aquela história, salvação é individual? Você lembra da pergunta que Deus fez para Caim? Às vezes a gente responde igualzinho. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Os propósitos de Deus na nossa vida, quando os problemas vêm, as situações, as dificuldades, os desafios estão ao nosso redor, o plano que Deus tem na nossa vida, ao revelar a nossa dependência dEle, inclui a gente olhar para as outras pessoas e perceber que elas são tão dependentes de Deus como nós somos e precisam tanto do serviço ou da presença de Deus na vida delas como nós precisamos. Moisés de novo diz, vamos todos, ninguém fica para trás. Não fica pai para trás, não fica mãe para trás, não ficam filhos para trás, ninguém fica para trás. Todos vamos juntos seguir o propósito de Deus, o chamado de Deus. Quando os problemas vêm, a nossa compreensão sobre o que Deus de fato espera de nós tem a possibilidade de se ampliar. Os problemas revelam a nossa impotência e a nossa necessidade de mudança e de recebermos auxílio de Deus. Eu me lembro uma experiência que eu tive, tinha mais ou menos uns 19 anos de idade, e eu já estava me preparando para a faculdade, fui colportar, vender livros, e na cidade que eu fui aqui no interior de São Paulo, tinha um senhor, já pouco mais de 60 anos de idade, também, já há muitos anos, ele era colportor, vendia livros. Gravei o nome dele, era um nome bem diferente. Nunca encontrei ninguém com o nome dele depois. Cezenando. Esse era o nome dele. E era um senhor, tinha mais alto que eu, tinha um pouco mais de 1,90 m, forte. As mãos dele pareciam uma raquete de tênis. Muito forte. E tinha mais de 60 anos. E quando a gente, à noite, estava ali batendo papo, conversando um pouquinho, um dia ele me contou como ele havia se tornado cristão. Ele disse, durante muito tempo eu não acreditei em Deus. Deus não tinha espaço na minha vida. Eu era suficiente para mim mesmo. Confiava muito na minha força. Sempre fui uma pessoa forte, vigorosa, nunca ficava doente. Aí ele abria aquela raquete e falava assim, está vendo isso aqui? Eu sempre sentia força na minha mão. Até um dia que eu sofri um acidente de trabalho. Cortei os nervos da minha mão e perdi a força. Nunca mais voltou a minha força. Até esse dia eu achava que podia tudo. Desse dia em diante eu percebi que a minha força e o meu poder nem sempre vão estar comigo. A partir daí eu me abri para Deus. Quando os problemas acontecem na nossa vida,
Eles querem nos lembrar que nós somos dependentes de Deus. Segunda coisa que os problemas nos revelam o poder de Deus. Voltando à história de Êxodo, no capítulo 7, nós encontramos o propósito de Deus. Ele diz claramente, com as pragas e com a manifestação poderosa dele sobre os egípcios, ele diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. A forma como Deus agiu, as pragas que alcançaram os egípcios, tinham uma intenção: demonstrar o poder de Deus. Quando a última praga cai, Deus está falando aqui no início das pragas, quando a última praga cai, mais uma vez, Deus fala a respeito do seu poder. Êxodo 12, verso 12: naquela noite farei passar pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei o juízo, porque eu sou o Senhor. Os problemas nos permitem ou nos revelam o poder de Deus. Na cultura e no pensamento dos povos antigos, o poder deles vinha de suas divindades, do seu panteão. Quanto mais deuses um povo tivesse, mais ajuda e poder eles tinham à sua disposição. E o povo egípcio tinha um panteão muito grande, eram muitas divindades, tinha Deus para tudo. É tão interessante isso, que quando analisamos cada uma das 10 pragas que mencionamos no início, cada uma delas, como diz Êxodo 12, verso 12, é um ataque direto de Deus às divindades, ou ao poder que os egípcios alegavam ter através das suas divindades. Sangue, contra o deus protetor do Nilo, Hapi. As rãs, a deusa com cabeça de rã, Heket. Na terceira praga, os piolhos, o deus Tot. As moscas, Ptah. A peste nos animais, 3 deuses protetores dos animais, Apis, Hathor e Nut. As úlceras, Neit. As pedras que caíram, Íris, a deusa das águas. Os gafanhotos, mais 2 divindades, Shu, Sebek. As trevas, a maior divindade do Egito, Ra, o deus Sol. E a morte dos primogênitos, incluindo o filho do faraó. A crença de que a linhagem dos faraós eram descendentes diretos de Ra. Eram conhecidos como Amon-Ra, filhos de Ra. Cada uma das pragas era um ataque direto de Deus à fonte do poder egípcio, suas divindades. E como o Deus de Israel era infinitamente mais poderoso do que os deuses egípcios. Quando enfrentamos as crises, podemos olhar para o tamanho do problema, ou podemos nos lembrar que Deus, ao longo de toda a história humana e da nossa também, tem poder para cuidar de nós. O povo de Israel confiou no poder de Deus. E se você se lembrar da sua própria experiência, em alguns momentos você foi sustentado pelo poder de Deus. E esse poder também está à sua disposição. Não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando agora. Deus tem um plano para esta dificuldade. E Ele tem poder para te ajudar a enfrentar essa dificuldade. Terceira coisa que os problemas nos revelam: o amor de Deus. Fiz um convite para a gente observar toda essa cena do ponto de vista dos egípcios, né? Do ponto de vista dos israelitas é fácil, não acontecia nada do lado de lá, é fácil ver o poder de Deus, cai praga lá, não cai praga aqui. Mas Êxodo capítulo 9, verso 20, é um texto perdido no meio dessa história, poucas vezes a gente repara nele. Depois da praga das úlceras, dos animais, quando Moisés anuncia que vai vir uma outra praga, isso é uma dinâmica interessante, Deus antecipa, você vai enfrentar problemas. Se prepare. Não levavam a sério e enfrentavam os problemas. Aqui, verso 20, alguns dos oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Foram procurar abrigo e proteção porque confiaram na palavra de Deus. Os problemas, eles já haviam enfrentado diversas pragas, diversas dificuldades,
Os problemas permitiram que o amor de Deus se revelasse ao próprio povo egípcio. E quando a gente, já falamos isso na primeira semana, quando a gente observa a saída do povo do Egito, não saem apenas israelitas, mas egípcios que se converteram ao longo das pragas e encontraram o amor de Deus e o cuidado de Deus, apesar de toda a catástrofe e o caos ao redor, saíram do Egito junto em direção à promessa de Deus, junto com o povo de Israel. Você já ouviu aquela história? Eu sempre repito porque parece que as pessoas não ouvem. É aquele ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É mentiroso. Faraó também sofreu toda a dor que os seus oficiais, no entanto, ele não se converteu a Deus. Porque não é apenas a dor que nos traz a Deus, mas é em meio à dor reconhecermos o amor de Deus. Sempre o caminho para Deus é o amor, sempre. E os oficiais de Faraó, de acordo com Êxodo capítulo 9, verso 20, em meio a todo o problema, a toda a dificuldade que eles compartilhavam com todos os demais, encontraram o amor. A expressão temor de Deus não tem a ver com medo, horror, terror. Na Bíblia tem a ver com temor e reconhecimento de quem é Deus. Respeito, admiração. É diferente do que o significado moderno da palavra. Em meio aos problemas é possível enxergar o amor de Deus. Diversas histórias de conversão. Tenho acompanhado a vida de muitas pessoas, muitos de vocês que estão aqui. E diversas pessoas me afirmaram, no momento de maior dificuldade da minha vida, eu consegui enxergar que sou amado por Deus. Você não acha interessante isso? Alguém se sentir amado por Deus quando está enfrentando os piores problemas da sua vida? Os problemas nos revelam a nossa impotência, revelam o poder de Deus e revelam também o amor de Deus. Mas há algo mais que os problemas nos revelam. Eles revelam um Deus libertador, que promete e cumpre suas promessas. Pouco antes da 10ª praga, a última praga, a morte dos primogênitos, Deus fez um pedido e deu uma orientação. Foram as instruções da primeira Páscoa celebrada na história humana. A origem da Páscoa não tem a ver apenas com a ressurreição de Jesus, mas ela antecede isso, um símbolo de que um dia Jesus viria como libertador. A primeira Páscoa, na saída da escravidão por tantos anos do Egito, em direção à promessa de Deus, à terra da promessa. E há algumas coisas interessantes no estabelecimento da primeira Páscoa. Hoje a gente pensa em Páscoa, em comer ovinhos de Páscoa, de chocolate. Mas a primeira Páscoa não tem nada a ver com isso. Êxodo capítulo 12, verso 2. Deus tinha dito a Moisés: este será para vós o primeiro mês do ano. A partir desse momento que eu estou fazendo de vocês um povo livre, o ano começa para vocês agora. O tempo é um tempo novo na experiência de vocês, porque eu estou libertando vocês. Os problemas estavam apenas anunciando um Deus libertador e um Deus que renova todas as coisas. O ano seria novo. O verso 3, mais uma orientação: aos 10 dias desse mês, o primeiro mês, tome cada um homem o cordeiro para sua família, um cordeiro para casa. O novo tempo é o tempo do cordeiro. É o tempo que se abre e se realiza por causa do cordeiro, por causa da presença do cordeiro. E não percam tempo, antes do 10º dia do mês, o cordeiro deve estar separado e pronto. É um tempo novo, é um tempo do cordeiro. Havia alguns detalhes. O verso 5 diz que o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. É o tempo em que o cordeiro, perfeito, imaculado, cobre as transgressões, cobre os pecados, cobre a nossa imperfeição. Não é à toa que Apocalipse, capítulo 7, verso 14, e diversos outros textos vão falar do relacionamento especial que aqueles que vão receber de Cristo o novo tempo, o tempo da eternidade, o tempo com o Cristo, vão receber por causa do Cordeiro.
Em Êxodo capítulo 12, agora o verso 7, deveriam tomar do sangue do cordeiro e colocar nas ombreiras da porta, na verga, nas casas em que seria celebrada a Páscoa. O sangue do cordeiro era o sinal. Nesse relacionamento especial que os santos, os salvos, desenvolvem com Cristo, em Apocalipse, capítulo 7, verso 14, eles têm as suas vestes alvejadas, branqueadas no sangue do cordeiro. O que você acha que acontece se a gente pegar uma roupa branquinha e mergulhar numa tigela de sangue? Fica mais branca? A linguagem é figurada no livro do Apocalipse. O que está dizendo é que a perfeição do cordeiro remove as manchas negras da nossa vida. E mais interessante é que Apocalipse 7,14 diz: esses que alvejam as suas roupas no sangue do cordeiro são os que passaram pela grande tribulação. Você não acha interessante isso? A grande tribulação. Assim como os israelitas passaram por uma grande tribulação, tanto tempo de escravidão, tanto drama para serem libertos do Egito, agora encontram o libertador no cordeiro. E aqueles que no tempo final da sua própria história vão receber a eternidade com o cordeiro, terão também aprendido a reconhecer e a escolher o cordeiro durante a tribulação. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta, sabe? Às vezes a gente busca o cristianismo para ter uma experiência sem problemas, né? Não, eu quero ter a vida mais tranquila, acho que eu vou para a igreja. A maioria das pessoas que eu batizo depois vem dizer: pastor, o senhor estava certo. Quando a gente conversou antes, o senhor disse que a gente ia ter problema, estou tendo problemas. Os problemas nos ajudam a reconhecer a nossa dependência de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus, e nos dão a possibilidade de encontrar em Deus um Deus libertador, um Deus que transcende os problemas. Apocalipse ainda se refere uma última vez, e num espaço bem grande, sobre as pragas do Egito. É Apocalipse 16. As 7 pragas do Apocalipse, elas estão diretamente relacionadas com as 10 pragas do Egito. Da primeira à 5ª praga, praticamente todas, com exceção de uma, são referências às 10 pragas que aconteceram no Egito. O povo que vai ser liberto, e aí entra na 6ª praga uma referência, em Apocalipse 16, versos 12 e 13, entra uma referência à libertação de Babilônia, mas até aqui tinha sido uma referência à libertação do Egito. O mesmo Deus que libertou o seu povo do Egito e de Babilônia virá para libertá-los desse mundo, do pecado, da morte, da injustiça, para a vida eterna. O que Apocalipse está dizendo? Possivelmente as pragas novamente acontecerão no nosso mundo, mas mais do que isso, Deus estava demonstrando o seu poder e estava libertando o povo de Israel. Tantos anos no cativeiro, por quê? Por causa do poder dos egípcios. Deus é mais poderoso. A questão é, nós estamos testemunhando a libertação de Deus na nossa vida dia após dia? Com os problemas e as dificuldades que enfrentamos, você tem percebido Deus levar você a uma experiência de dependência dEle e não de você mesmo? Quais são os deuses egípcios que ainda nos prendem ao Egito da nossa própria vida? Quais são os deuses que nos escravizam e que precisam ser confrontados com o poder de Deus para abrirmos mão dele? Uma das coisas que mais tem me preocupado recentemente é a característica de consumo da nossa geração. Como isso nos prende, né? Como as coisas nos prendem. Como a gente se sente dependente dos objetos que a gente tem para definir quem a gente é. O quanto Deus precisa trabalhar com a gente, fazendo uma propaganda do OLX, para a gente aprender a desapegar. A gente tem que abrir mão das coisas. Quinta-feira fui no shopping. Estava eu e o Dani, as nossas esposas, a família. Fomos lá no shopping. A atendente do restaurante falou: sexta-feira é santa, mas a quinta está dos infernos, né? Estava assim de gente gastando dinheiro.
Todo mundo reclamando do preço do ovo de Páscoa, e todo mundo cheio de ovo de Páscoa na mão. Do que precisamos ser libertos? Quando problemas vierem na sua vida, percebam que Deus é um Deus libertador. E que quando Ele permite que os problemas venham à sua vida, Ele está indicando: filho, eu preciso libertar você nesse aspecto da sua vida. Preciso que você aprenda a depender de mim, reconhecer meu poder, compreender o meu amor e seguir as minhas orientações. Eu preciso fazer de você alguém livre. Apocalipse 13 vai fazer uma referência às rãs. É a praga lá do Egito. Tem uma coisa interessante sobre essa praga no Egito. Desde que Moisés se colocou na frente do faraó, fazendo grandes sinais, que Deus lhe dava o poder para isso. De acordo com Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, 2 auxiliares do faraó, 2 magos, um chamava-se Janes e o outro Jambres. Está lá no texto de Paulo, 2 Timóteo 3, verso 8. Esses 2 magos do Egito demonstravam um poder igual ao poder de Deus. Quando Moisés jogou a vara, o que aconteceu com ela? Janes e Jambres jogaram as suas varas e elas também se transformaram em cobras, serpentes. É fato que a serpente de Moisés engoliu as outras 2 e depois voltou a ser a vara de Moisés. Assim que Moisés transformou a água do Nilo em sangue, eles trouxeram água e transformaram em sangue. Primeira praga. Moisés estendeu de novo o seu cajado e as rãs vieram sobre o Egito. Janes e Jambres também dominaram as rãs. Tinham poder para isso. Mas quando, na terceira praga, a dos piolhos, os 2 magos foram chamados a fazer exatamente o que Deus havia feito. Eles não conseguiram. Até as rãs eles imitaram. Das rãs para frente acabou a ilusão. Acabou a brincadeira do ser humano com Deus. O verso 19 de Êxodo 8, aqueles 2 magos egípcios disseram: não podemos. Isso aí é o dedo de Deus. Em algum momento, a ilusão do mundo ao nosso redor precisa acabar. E Apocalipse diz que ela vai acabar. E que acabe logo, que acabe cedo. Que a gente pare de admirar a força e o poder do Egito. E a gente aprenda a admirar a força, o poder e o poder do amor de Deus por nós. Precisamos nos livrar, precisamos reconhecer que a Páscoa chegou para nós de verdade. Que agora somos livres, livres de nós mesmos, livres dos deuses que fomos nós quem construímos para nós. Aqueles que aprenderam a reconhecer em Deus quem tem o caminho e o chamado para cada um de nós. Você gostaria de, nessa Páscoa, nesse final de semana que nós relembramos que em Cristo Jesus, o Cordeiro, nós somos verdadeiramente livres e que um novo tempo se aproxima para nós, depende apenas de estarmos prontos para Ele, para que Ele seja novo de verdade para nós, permitirmos a total libertação de Deus na nossa vida, mesmo que para isso Ele use problemas. Estou disposto, Deus, a reconhecer a Tua mão na minha vida. Você gostaria de dizer isso para Deus hoje? Gostaria de dizer que reconhece o amor dEle, reconhece o poder dEle e o reconhece como o grande libertador? Nós vamos cantar essa música que tem sido a nossa oração, a nossa declaração de fé a Deus, de que reconhecemos que Cristo tem poder para salvar, inclusive a mim, que preciso ser liberto. Cante com a gente. Vamos fazer essa linda oração a Deus mais uma vez.
Porque essa doença agora na minha vida, porque esse problema com o meu trabalho, porque o desemprego, não podia agora, filhos na faculdade, tantos compromissos, porque essa crise, porque esse problema no meu casamento, porque esse divórcio agora. Problemas, todos nós vivemos problemas, mas eles podem nos lembrar da nossa dependência de Deus, podem nos lembrar que Ele tem poder, que nos ama e que é libertador. Permita que a sua dor se transforme num canto em glória ao nome de Jesus Cristo. E que aquilo que para outras pessoas poderiam ser trevas, na sua vida de dependência de Deus, se transforme em luz, que aponta para um Deus libertador. E um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Desse dia em diante, o tempo é novo, é o tempo do Cordeiro, é a eternidade, para mim e para você. Bom Deus, essa tarde fomos lembrados dessa história tantas vezes contada, mas de fato uma lição tão difícil de ser aprendida. Reconhecermos que na Tua sabedoria, problemas se transformam em oportunidade para o nosso crescimento e para testemunharmos da Tua glória. Não permita em nenhum momento, Senhor, que não haja mais cântico no nosso coração, que não haja mais fé em nossas orações e que não haja mais esperança para o nosso futuro. Mas que dia a dia, ao aprofundarmos a caminhada contigo, mesmo em direção ao deserto, reconheçamos o Deus poderoso, cheio de amor e libertador que Tu és. Que essa Páscoa seja um marco na nossa passagem daqueles que enxergam problemas para aqueles que enxergam o Deus acima dos problemas. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, uma feliz Páscoa a todos e vamos seguir juntos o caminho para onde Jesus está nos convidando. Não saia daqui sem abraçar a pessoa que está ao seu lado. Fique feliz por estarmos compartilhando essa caminhada. Deus abençoe, até logo mais à tarde.